Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com o Prota na escola. Ele percebe que ao lado dele tem um cara se gabando, que ele mudou de profissão, e agora ele era um invocador. Ele fez um contrato com 3 bestas. O figurante fala para eles se juntar à equipe dele, que ele iria carregar todo mundo no exame de entrada. O Prota fala que já faz 3 anos desde que ele chegou nesse mundo, e que era tempo suficiente para entender esse mundo estranho. No mundo que ele está, há 70 anos atrás, o mundo real e o jogo se juntaram, e a vida humana mudou drasticamente. Assim como níveis, as classes e os equipamentos se tornaram uma maneira de avaliar as pessoas. Enquanto as pessoas sobem de nível, o seu corpo fica mais forte. Classes e habilidades fortes faz com que as pessoas possam lutar melhor. E devido a tudo isso, o mundo nunca mais esteve em paz. Desde então, os monstros dos jogos também chegaram ao mundo real, o mundo onde o poder fala mais alto. O professor fala para todo mundo ir para suas casas, que suas famílias devem estar preocupadas. Então ele se vira para o Prota e pergunta por que o Prota ainda não mudou de classe, pois ele pode virar um mendigo sem classe. E também fala que apesar de não ter uma classe ou fornecer algumas vantagens, não são tão úteis, e seu poder fica muito fraco. O professor fala para o Prota ouvir seus conselhos, que se ele mudar de classe, ele com certeza terá uma boa nota. O Prota fala que ele não quer algo como uma boa nota, ele quer o primeiro lugar. O Prota fala que ele não se importa com pontos de habilidade, que ele ainda pode obtê-los sem classe, com a ajuda do sistema. Aqui podemos ver o Prota fazendo 100 abdominais, e também correndo 10 km, como também sem flexões e sem agachamentos. Prota fala que pode ser atributos ou pontos de habilidade. Eles são obtidos por outros após subir de nível, mas ele só precisa fazer missões. Assim como o professor disse a ele que a maior fraqueza de alguém sem classe é que há muitas habilidades e poucos pontos de habilidade para aprimorá-las. Mas nosso Prota não precisa disso, porque com o sistema de pontos de habilidade, ele só precisa de tempo que ele terá todas as habilidades no nível máximo. O Prota fala que o sistema é algo muito bom e muito conveniente de usar, e só ele pode ver. Ele fala que vai fazer como sempre, colocar 2 pontos em cada um igualmente. Nosso Prota fala que o sistema nunca decepciona ele, e que o primeiro lugar será dele. Já no dia seguinte, podemos ver aonde será o exame final. O professor fala que vai dizer pela última vez, que quando o exame começar, quanto maior for a dificuldade, maior será a pontuação, e que também receberá mais pontos se sua equipe for menor. Com isso, o professor fala para eles não serem exagerados, porque os monstros das masmorras são reais, e se você morrer, vai ser de verdade, e que a principal missão é sobreviver. Com isso, as portas se abrem e o exame começa. O figurante ao lado fala que a maioria do pessoal escolheu montar um grupo, e que só os de classe foguete vão sozinho. Logo depois ele vê o Prota entrando sozinho, e fala se ele quer morrer. Ele pergunta por que o Prota leva tantas armas. Com isso, eles percebem que o Prota não tem nenhuma classe, porque realmente existe pessoas que não escolhem nenhuma classe. O diretor fala para o professor lhe dar uma explicação. Nosso Prota fala que era como ele esperava, deu uma masmorra, de classificação pesadelo, e que até mesmo ele ficando lá o faz sentir arrepio e assustado. O figurante diz que essa era uma masmorra de pesadelo, que muitas pessoas morreram lá. Já que o Prota começa a correr para dentro da masmorra, ele avista vários goblins. Ele usa sua habilidade de mago de iniciante, bola de fogo, causando uma grande explosão e derrotando a maioria dos goblins. O figurante ficou de boca aberta com o poder daquela bola de fogo, que o poder é ainda mais forte do que uma bola de fogo que um mago pode usar. Com isso, o Prota começa a ir para cima dos goblins, que restaram, deixando um vivo. O figurante fala que só o Prota é equivalente a um mago assassino e um espadachim. O diretor ficou surpreso com a sua habilidade. O professor diz que o talento do Prota é completo, que ele pode aumentar todas as suas habilidades em 2 níveis. O diretor fala que na idade de 12 a 15 anos, apenas uma parte despertará essa habilidade, e que de acordo com o talento, a seleção de profissão também será afetada. E aqueles que despertam talentos mágicos irão escolher a profissão relacionada à magia. Já aqueles que despertam o talento de guerreiro escolherão espadachins ou assassinos. O diretor diz que é uma pena que o talento do Prota só seja capaz de aumentar até o nível C. O Prota continua avançando na masmorra, até chegando à entrada para a próxima sala. Ao abrir a porta, ele se depara com centenas de goblins. O Prota fala que no meio desses goblins tem goblins de água, goblins guerreiro, etc. Tipos bem diferentes deles. Ele fala que a estimativa aproximada de todos os tipos de goblins é cerca de 100 deles, e que essa paisagem não é boa nem para soltar uma pipa. Os goblins começam a atacar, os chamas fornecem bônus e os magos usam feitiço. O Prota fala que se ele deixar os goblins ser corporativo, se tornará problemático. O Prota fala que matar os magos perigosos e fracos é um conhecimento básico. Os goblins continuam atacando, com isso nosso Prota usa a habilidade de clone, que tem todas as habilidades do tipo assassino, com 35% de atributo do usuário. O Prota usa suas habilidades para derrotar os goblins. Fazendo isso, o Rei Goblin começa a entrar no modo Berserker. Nosso Prota fala que não é a hora de brigar com o Rei Goblin. Depois ele começa a usar a habilidade de elemental de água. Após isso, o público ficou furioso, porque eles mudaram a transmissão, que todos queriam continuar vendo nosso Prota. Na sala de transmissão, o figurante fala
que já deixou o Prota ocupar a sala por 3 minutos. Pelo menos daremos aos outros alunos algum tempo de tela. Mas o chefe dele fala que ele deveria voltar para a tela do Prota. Aqui o figurante fala que o Prota tem o controle de nível de um professor, e que muitos assassinos de elite não estão nem perto do seu nível. Quando a tela volta para o Prota, podemos ver que ele convocou 3 elementos de água. Enquanto eles lutavam contra os Goblins, ele fala que como se trata de um chefe de nível pesadelo, será um pouco problemático, se ele não usar alguns truques. Fazendo isso, a nosso Prota já tinha preparado algumas armadilhas, que restringem o inimigo por 2 segundos. Enquanto o Rei Goblin estava imobilizado, ele joga 3 bolas de fogo. Mesmo depois de tudo isso, o Prota diz para ele parar de agir, que esses ataques não é capaz de matá-lo. O Rei Goblin começa a ativar sua habilidade de pisoteio de guerra, mas o Prota não permite que ele faça isso. Após isso, o Prota ativa a habilidade de chicote e também a habilidade de bolas de gelo, que causa dano de gelo e reduz a velocidade de movimento em 35%. O Prota invoca várias habilidades ao mesmo tempo, fazendo com que o Rei Goblin nem consiga reagir a tudo isso. Nosso Prota surpreendeu a todos. O figurante fala que a luta acabou quando o monstro pisou na armadilha. Ele fala que o mais assustador é que ele usou seu cérebro para usar as habilidades. Considere isso como uma combinação de habilidades. Essa moça fala que o detalhe mais importante é que o Prota apontou para a perna do Rei Goblin, tornando-o incapaz de usar sua habilidade, que foi a chave para sua vitória. Com isso, o diretor fala que todos estão subestimando nosso Prota, que ele ficará pelo menos no top 3 melhores, e o recorde da escola é apenas o top 9 da província, e que o Prota ajudará a tornar a escola mais conhecida pelos outros. Aqui o Prota fala que todos os monstros foram eliminados. Ele resolve ir para a próxima sala. O diretor reclama falando que o Prota é muito imprudente, e que os outros alunos ainda não entraram na sala do boss, e que ele tem muito tempo para descansar e recuperar suas energias. O professor fala que o Prota deve querer correr contra o tempo, já que o tempo livre também faz parte da nota. O figurante fala que é lamentável que a escola finalmente teve um gênio, depois de tanto tempo, por causa de imprudência. O Prota fala que agora todos os Goblins são magos de alto nível, em Goblins chamas. Ele fala que a sua besta summonada desaparecerá em breve, e que antes disso aconteça, ele vai fazer uso total delas. Com isso, os Goblins começam atacando, mas nosso Prota manda suas bestas para bloquear. Ele diz que a luta de verdade vai começar. O diretor menciona que o Prota está usando a classe de atirador de elite, que tem saque rápido como também munição crítica, e que essa é uma profissão com maior quantidade de habilidades, do tipo novato, dentre todas as outras, e é conhecida como também sendo a classe mais complicada. A luta começa com o Prota acertando uma habilidade, que poderá acumular até 5 stacks. Logo após isso, ele ativa outra habilidade, aumentará a velocidade de tiro e de movimento em 2%. Com isso, o Prota usa outra habilidade de atirador de elite. Ele atira nos Goblins acertando cada um deles na cabeça. O público foi à loucura com isso, e deixando todas as garotas loucas. Pelo Prota, o figurante fala que retira o que ele disse sobre o Prota, que ele é um gênio entre os gênios. Já nosso Prota diz que ele já usou ambas as armas, e que agora elas são inúteis, já que elas são armas de qualidade de ferro negro. O diretor pergunta por que ele jogou as pistolas fora. Já o professor comenta que elas são da pior qualidade. Nosso Prota chega na sala do chefe final. O diretor fala que se ele perder devido às armas de má qualidade, que ele colocará o professor direto para a rua. O público fala que eles estão prestes a presenciar um momento histórico. Com isso, eles ficam muito irritados, porque mudaram de novo a tela. Já essa garota percebe que algo está errado. Ela viu na tela que alguém morreu, e o aluno que morreu era da classe foguete. Com isso, mais e mais pessoas estão sendo mortas. Alguns conseguiram escapar da masmorra, embora não estejam em boas condições. O diretor fala para mudar novamente para a tela do Prota, que o público precisa assistir alguém que vai aumentar a moral e a confiança de todos. Chegando na sala do boss, podemos ver que o monstro consegue se comunicar na língua humana. O Prota diz que era como esperado, de um boss final do nível pesadelo, que a pressão é assustadora, mas era uma pena que ele só vai viver por 20 segundos. O diretor diz que o Prota quer matar ele de nervoso, e que sua pressão sanguínea aumentou muito. Nosso Prota começa a ir para cima do boss. O Goblin reconhece que o Prota é rápido. O público viu que o Prota foi morto em um golpe, que ele usou para criar uma distração. Com isso, ele foi para trás do chefe, o atingindo, causando muito dano. O Prota se prepara para dar o golpe final, mas o Goblin Lord começa a entrar no modo Berserker, fazendo a arma do Prota se quebrar com o impacto do monstro. Ele fala que devido ao estado Berserk, ele vai perder alguns segundos. Prota fala que ele só tem 13 segundos restantes, da habilidade de impulso de sangue. Com isso, ambos se preparam para o confronto final. O diretor diz que os atributos do Prota e do Lord Goblin são ambos muito altos. Prota fala que ele queria acabar com isso antes que ele entrasse no modo Berserker, e que era problemático e que ele não tem muito tempo sobrando, e que ele precisa quebrar a defesa
defesa dele rápido. Com isso, ele percebe que o boss não tem nenhuma fraqueza. O Goblin Lord ataca repetidamente, mas o Prota conseguiu desviar rapidamente. Com isso, o Lord Goblin usa a habilidade esmagar, fazendo o chão tremer. O figurante fala que a explosão de sangue está prestes a acabar, e a defesa do boss não foi quebrada ainda. O diretor diz que se as armas do Prota fossem de um rank maior, essa batalha já teria acabado. O Prota diz que logicamente todo monstro tem um ponto fraco, e que o seu ponto fraco foi coberto pela sua capa. Com isso, ele usa a habilidade Punho de Fogo, e sobrando 3 segundos de duração da explosão de sangue acabar, ele acerta o Goblin Lord. Ele fala que esse ataque nunca o matará, mas o Prota deixou uma de suas armas bem onde o boss ia cair, e assim conseguindo derrotar o Goblin Lord. Com isso, o Prota conseguiu limpar a masmorra Goblin, no nível pesadelo, no tempo de 14 minutos, assim finalizando o exame. O público ficou surpreso que o Prota conseguiu matar com sucesso o Goblin Lord, e que ele não levou nem 20 minutos, e devido à dificuldade da masmorra e o tempo usado para derrotar o boss, a nota do Prota foi de SSS. E ele foi a primeira pessoa a ser registrada no ranking dessa masmorra, e recebendo vários pontos de experiência e pontos de atributo, como também pontos de habilidade, e ganhando vários equipamentos, além de agora ter o título de Assassino de Goblins. Com isso, o Prota retorna e ele é saudado como um deus. E o diretor dá os parabéns para o Prota, e junto com o professor eles tiram uma foto. O diretor fala que os resultados do exame sairão em mais ou menos em 3 dias, e com imprevistos 7 dias. Logo depois, o carro de luxo do diretor chega para levar nosso Prota para casa. Ele fala que chutando baixo o Prota ficará no top 3 da província, mas que era muito provável que ele seja o campeão, e que quando os resultados saírem, ele também receberá a recompensa. Chegando em casa, o Prota é recebido pela sua irmã mais nova, colocando o jantar. O Prota diz que nessa vida seu pai morreu há 10 anos, na invasão do Rei Orc, e sua mãe trabalhou muito para cuidar deles dois, porém acabou morrendo de um ataque cardíaco. Ele fala que tudo agora ficará melhor. Sua irmã pergunta como foi o exame. Ele responde que ele se saiu muito bem, e que o diretor mencionou que com certeza ele estará entre o top 3. Com isso, o Prota vê que completou todas as missões diárias e acumulou muitos pontos. Ele fala que já que os requerimentos da universidade são muito maiores do que da escola, a maioria dos alunos das 7 maiores universidades possuem habilidades ocultas e classes especiais, então ele terá que se preparar. Chegando em casa, a irmã dele fala que os resultados saíram e que ele era o campeão da província. Ele pergunta por que ele não percebeu nada. Ela fala que ele esqueceu o telefone quando saiu pela manhã e que está cheio de mensagens perdidas. Logo após isso, o diretor liga para ele e o diretor fala para ele ir para a oficina do diretor pela tarde, que o departamento de admissão veio, então ele terá que escolher uma universidade. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo. Obrigado por assistir e tchau, tchau.